Ninguém percebeu a faxineira limpando o canto da sala. Até ela parar, se inclinar no ouvido do CEO e sussurrar: "Não assine esse contrato. É uma armadilha." Em 20 segundos ela salvou bilhões e mudou de cargo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O som dos copos de champanhe tilintando ecoava pelo luxuoso escritório na Avenida Paulista. Através das enormes janelas de vidro, o horizonte de São Paulo se estendia majestoso, com seus arranha-céus recortando o céu alaranjado do entardecer. Marcelo Tavares, aos 52 anos, observava a cena com um sorriso contido. Seus olhos escuros refletiam a satisfação de quem chegou ao topo depois de uma vida inteira de trabalho árduo. Filho de pequenos comerciantes do interior de Minas Gerais, Marcelo havia transformado uma pequena loja de materiais de construção em um império. A Tavares Empreendimentos era hoje uma das maiores construtoras do país, com projetos espalhados de norte a sul do Brasil. E agora, finalmente, estava prestes a concretizar seu maior sonho: a fusão com a portuguesa Oliveira Filhos, que abriria as portas para o mercado internacional. "Senhoras e senhores", começou ele erguendo sua taça, "estamos a um passo de fazer história no mercado imobiliário brasileiro." Na elegante sala de reuniões, cerca de 20 pessoas o encaravam com admiração. Entre elas, Gustavo Mendes, seu melhor amigo desde os tempos da Faculdade de Engenharia e atual diretor financeiro da empresa. Gustavo sorria, mas algo em seu olhar parecia distante, perdido em pensamentos que Marcelo não conseguia decifrar. "Amanhã, quando assinarmos este acordo com nossos parceiros portugueses, não estaremos apenas expandindo nossos negócios", continuou Marcelo. "Estaremos levando o talento brasileiro para o mundo." Todos aplaudiram entusiasticamente. A fusão representava um investimento de bilhões e anos de negociações. Os advogados haviam passado os últimos meses ajustando cada detalhe do contrato que seria assinado na manhã seguinte. Enquanto a celebração continuava, Dona Zulmira, uma senhora de seus 60 anos que trabalhava na limpeza do edifício há mais de 2 décadas, entrou discretamente na sala, empurrando seu carrinho de produtos. Seu uniforme azul claro contrastava com o mar de ternos escuros. Normalmente ela esperaria o fim do expediente para fazer a limpeza, mas algo a fez mudar sua rotina naquele dia. "Com licença, seu Marcelo", murmurou ela, aproximando-se sorrateiramente do empresário quando este se afastou um pouco do grupo. "Preciso falar com o senhor." "É urgente." Marcelo franziu o senho, surpreso com a interrupção. Conhecia Dona Zulmira de vista. Sempre a cumprimentava nos corredores, mas nunca haviam trocado mais que algumas palavras cordiais. "Pode esperar, Dona Zulmira. Estamos em uma comemoração importante." "Não pode não, seu Marcelo", insistiu ela, com uma firmeza que o surpreendeu. "É sobre a fusão. O senhor não deve assinar aqueles papéis amanhã." Aquelas palavras atingiram Marcelo como um soco no estômago. Como uma simples faxineira poderia saber algo sobre a fusão, um assunto tratado com o mais absoluto sigilo? "Do que a senhora está falando?", perguntou ele, baixando a voz e afastando-se ainda mais do grupo. "Não posso falar aqui", respondeu ela, olhando nervosamente ao redor. "Me encontre em meia hora no café da esquina. Venha sozinho." "Por favor, seu Marcelo, é pela sua segurança." Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, Dona Zulmira se afastou, continuando seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Marcelo voltou para o grupo, tentando disfarçar sua perturbação. Gustavo se aproximou, colocando a mão em seu ombro. "Está tudo bem, Marcelo? Você parece ter visto um fantasma." "Está tudo ótimo", mentiu ele, forçando um sorriso. "Só um pequeno problema com a logística de amanhã, nada importante." Por mais que tentasse, não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Zulmira. Quanto mais tentava ignorá-las, mais elas ecoavam em sua mente. E se ela realmente soubesse de algo?
E se houvesse algum problema com a fusão que ele desconhecia? 20 minutos depois, Marcelo inventou uma desculpa e deixou a celebração. Desceu pelo elevador privativo até a garagem, onde seu motorista o aguardava junto ao sedã preto. Pode ir para casa, Juvenal. Vou dar uma caminhada para espairecer. Volto de táxi mais tarde. O motorista hesitou, mas acabou assentindo. Assim que o carro saiu, Marcelo caminhou rapidamente até o café mencionado por Dona Zulmira. Era um lugar simples, frequentado principalmente por trabalhadores do comércio local, onde um empresário do seu calibre raramente colocaria os pés. Dona Zulmira já o esperava em uma mesa nos fundos, sem o uniforme da empresa, vestindo roupas comuns que a faziam se misturar com os outros clientes. De perto, sem o contexto do trabalho, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Seus olhos eram vivos e inteligentes e sua postura não era a de uma simples faxineira. Obrigada por vir, seu Marcelo, disse ela quando ele se sentou. Sei que deve estar achando tudo isso muito estranho. A senhora tem 1 minuto para me explicar o que está acontecendo antes que eu saia daqui, respondeu ele, ainda desconfiado. Dona Zulmira olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os observava, e então se inclinou para a frente. Meu nome verdadeiro é Irene Vasconcelos. Sou investigadora particular. Estou trabalhando disfarçada há 3 meses na sua empresa. Marcelo quase engasgou com o café que acabara de pedir. Investigadora? Contratada por quem? Por alguém que se importa muito com o senhor, respondeu ela, enigmática. Descobri informações que colocam em risco não apenas a fusão, mas todo o seu patrimônio. Pessoas próximas a você não são quem o senhor pensa que são. Que pessoas? Do que a senhora está falando? Do seu amigo Gustavo Mendes e de Gabriela Prado. O nome de Gabriela fez o sangue de Marcelo gelar. Ela havia sido sua amante por 2 anos, até terminarem o relacionamento 6 meses antes, quando ela decidiu aceitar um emprego na Europa. Ou pelo menos foi isso que ela disse. O que Gabriela tem a ver com isso? Ela nem está mais no país. Ela voltou, seu Marcelo, e está trabalhando com os portugueses. O que o senhor não sabe é que Gustavo e Gabriela têm se encontrado secretamente há semanas. Eles estão manipulando os termos da fusão para prejudicá-lo. Marcelo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Gustavo era como um irmão para ele. Tinham construído a empresa juntos, enfrentado crises, celebrado vitórias. E Gabriela, apesar do término, ele ainda guardava sentimentos por ela. Isso é absurdo. A senhora tem provas do que está dizendo? Tenho, respondeu Irene, tirando um pendrive da bolsa. Aqui estão e-mails, gravações de conversas, documentos alterados, mas o mais importante não está aqui. Preciso de sua ajuda para conseguir o resto das provas. Marcelo pegou o pendrive, sentindo o peso daquele pequeno objeto em sua mão. Se o que Irene dizia fosse verdade, toda a sua vida estava prestes a desmoronar. Por que eu deveria confiar na senhora? Porque eu poderia ter vendido essas informações para seus concorrentes, mas estou aqui, correndo riscos para alertá-lo. E porque, no fundo, o senhor já deve ter notado que algo não está certo. Pessoas como o senhor não chegam onde chegaram sem ter bons instintos. Marcelo tinha que admitir que nas últimas semanas havia percebido mudanças no comportamento de Gustavo. Reuniões canceladas de última hora, telefonemas misteriosos, resistência a compartilhar certos dados financeiros. O que a senhora sugere que eu faça? Não assine nada amanhã. Peça um tempo para revisar os documentos e me deixe continuar minha investigação. Em 1 semana, posso ter todas as provas de que precisamos. Marcelo olhou pela janela do café, observando o movimento da cidade que nunca para. Sua mente estava em ebulição, repleta de dúvidas e incertezas. Confiaria nesta estranha? Confrontaria Gustavo? Ligaria para Gabriela? 1 semana, concordou finalmente. A senhora tem 1 semana para me trazer provas concretas. Enquanto isso, vou adiar a assinatura, inventando alguma desculpa. Irene assentiu, visivelmente aliviada. Tome cuidado, seu Marcelo, não conte a ninguém sobre nossa conversa, especialmente a Gustavo. Enquanto deixava o café, Marcelo sentia o peso do mundo sobre seus ombros. A cidade ao seu redor continuava sua rotina frenética, alheia ao drama que se desenrolava em sua vida.
As luzes de São Paulo começavam a se acender, pontos brilhantes na escuridão crescente, como as dúvidas que agora cintilavam em sua mente. A noite foi longa para Marcelo. Em seu apartamento de cobertura no bairro do Morumbi, ele revirava na cama, incapaz de conciliar o sono. As palavras de Irene Vasconcelos ecoavam em sua mente, perturbando-o como ondas persistentes que se quebram contra rochas. Por volta das 4 da manhã, desistiu de dormir e levantou-se. Caminhando descalço pelo amplo living, com a cidade ainda adormecida visível através das janelas panorâmicas, conectou o pendrive ao notebook. As informações contidas ali eram perturbadoras, mas inconclusivas. E-mails trocados entre Gustavo e representantes da Oliveira Filhos, com cópias ocultas para um endereço que Marcelo suspeitava pertencer a Gabriela. Discrepâncias em relatórios financeiros, documentos com cláusulas alteradas, nada que provasse definitivamente uma conspiração, mas suficiente para plantar a semente da dúvida. Quando o sol começou a despontar no horizonte, Marcelo já havia tomado sua decisão. Ligou para seu advogado, Ricardo Neves. Ricardo, preciso que você encontre alguma inconsistência legal nos documentos da fusão. Qualquer coisa que justifique um adiamento. Inconsistência? Marcelo, revisamos esses documentos dezenas de vezes. Estão perfeitos. Invente algo, insistiu Marcelo, consciente da estranheza de seu pedido. Diga que precisamos de mais tempo para avaliar implicações fiscais, sei lá. O importante é adiar a assinatura por pelo menos uma semana. 2 horas depois, Marcelo entrava no escritório como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou os funcionários com seu habitual bom humor, mas seus olhos examinavam cada detalhe, cada reação, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Quem mais poderia estar envolvido? Em quem poderia confiar? Na sala de reuniões, os executivos da Oliveira Filhos já aguardavam, juntamente com Gustavo e outros diretores da Tavares Empreendimentos. Antônio Oliveira, patriarca da empresa portuguesa, levantou-se para cumprimentá-lo. Bom dia, Marcelo. Chegou o grande dia. Estamos ansiosos para formalizar nossa parceria. Marcelo sorriu, estreitando a mão do português. Bom dia, Antônio. Infelizmente, temos um pequeno contratempo. Meu advogado identificou algumas questões fiscais que precisamos esclarecer antes da assinatura. A expressão de Antônio endureceu. Questões fiscais? Que questões? Ricardo interveio, apresentando argumentos técnicos que Marcelo sabia serem fabricados. Enquanto a discussão se desenrolava, ele observava atentamente Gustavo, que parecia genuinamente surpreso e contrariado com o adiamento. Marcelo, isso é um absurdo, protestou Gustavo quando ficaram a sós após a reunião. Os portugueses podem desistir do negócio. Anos de trabalho jogados fora por causa de uma tecnicalidade que poderia ser resolvida depois. Prefiro ser cauteloso, Gustavo. Um negócio deste tamanho exige prudência. Prudência ou paranoia? Rebateu Gustavo com uma irritação incomum. O que está acontecendo com você? Desde ontem está agindo estranho. Apenas fazendo meu trabalho, respondeu Marcelo, estudando a reação do amigo. A propósito, você tem falado com Gabriela recentemente? A pergunta pegou Gustavo desprevenido. Por um breve instante, seus olhos revelaram alarme, logo substituído por uma expressão neutra. Gabriela, não, por que falaria? Ela está na Europa, não está? Estava só curioso, respondeu Marcelo casualmente. Tive a impressão de tê-la visto na cidade ontem. Deve ter sido outra pessoa, disse Gustavo consultando o relógio. Preciso ir, tenho uma reunião com o departamento financeiro. Tente não inventar mais problemas até lá, ok? Marcelo observou o amigo sair, notando a rigidez em seus ombros. A semente da dúvida começava a germinar. No restante do dia, Marcelo agiu como se tudo estivesse normal, mas secretamente iniciou sua própria investigação. Pediu ao departamento de TI para recuperar todos os e-mails trocados entre Gustavo e a Oliveira Filhos nos últimos 3 meses, usando como pretexto a necessidade de revisar as negociações. Solicitou também um relatório detalhado das viagens de Gustavo no mesmo período. Ao final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia deixado o escritório, Marcelo encontrou-se novamente com Irene no mesmo café da noite anterior.
Como foi no escritório hoje? Perguntou ela, após pedir um café para ambos. Adiamos a assinatura, como combinado. Gustavo pareceu incomodado, mas isso não prova nada. Ele tem todo o direito de estar ansioso para concluir o negócio. Entendo sua relutância em acreditar, seu Marcelo. 20 anos de amizade não se jogam fora por causa de suspeitas. Mas preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. Se o senhor assinar aquele contrato como está, perderá o controle da empresa em menos de um ano. Como assim? Há cláusulas ocultas nos anexos do contrato, termos que permitem a Oliveira e Filhos assumir o controle majoritário caso certas metas não sejam atingidas. E adivinha só? Essas metas foram definidas de forma que será impossível alcançá-las. Marcelo sentiu o sangue ferver. Como você sabe disso? Tenho meus métodos, respondeu Irene enigmática. O importante é que precisamos de mais provas. Precisamos descobrir quando Gabriela voltou ao Brasil e qual seu envolvimento exato com os portugueses. E, principalmente, precisamos entender por que Gustavo está fazendo isso. Dinheiro? Chantagem? Há peças faltando nesse quebra-cabeça. E como faremos isso? Amanhã é a festa de aniversário do seu sobrinho, não é? Em seu sítio em Atibaia. Marcelo arqueou as sobrancelhas, surpreso que ela soubesse de eventos de sua vida pessoal. Como você sabe disso? Seu Marcelo, sou investigadora há 20 anos. Meu trabalho é saber coisas. O importante é que Gustavo estará lá, certo? Será uma oportunidade de observá-lo em um ambiente mais relaxado. Talvez descobrir algo. Sim, ele estará lá. É padrinho do meu sobrinho Lucas. Ótimo. Eu também estarei. Consegui um trabalho temporário servindo os convidados. O senhor não me conhece. Nunca me viu antes, entendido? Marcelo assentiu, ainda desconfortável com a ideia de espionar seu melhor amigo. Mas a cada hora que passava, as evidências contra Gustavo pareciam se acumular. De volta ao escritório, Marcelo encontrou sobre sua mesa o relatório que havia solicitado ao departamento de TI. Folheando as páginas, descobriu algo intrigante. 3 semanas antes, Gustavo havia viajado para Lisboa, supostamente para reuniões com a Oliveira e Filhos. Mas o hotel reservado pela empresa ficava a mais de 100 quilômetros da capital portuguesa, numa pequena cidade litorânea. Por que Gustavo se hospedaria tão longe do local das reuniões? Mais curioso ainda era o registro de uma ligação internacional recebida por Gustavo 2 dias antes da viagem. O número tinha o código do Brasil, não de Portugal. Marcelo anotou o número e, usando seu celular pessoal, tentou identificar o proprietário através de um aplicativo de busca. O resultado fez seu coração acelerar. O número estava registrado em nome de Gabriela Prado. Naquele momento, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marcelo? É Gabriela. A voz que ele não ouvia há meses soou tão familiar como se tivessem se falado no dia anterior. Marcelo sentiu um turbilhão de emoções, raiva, confusão e, mesmo contra sua vontade, aquela pontada de afeto que nunca havia desaparecido completamente. Gabriela, que surpresa! Pensei que estivesse na Europa. Voltei há algumas semanas. Precisamos conversar, Marcelo. É importante. Sobre o quê? Sobre como você tem se encontrado secretamente com Gustavo pelas minhas costas? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então você já sabe, disse ela finalmente, mas não sabe de tudo. Por favor, me encontre amanhã antes da festa do seu sobrinho. Tem um restaurante na estrada para Atibaia, o Recanto do Vale. Estarei lá ao meio-dia. Por que deveria? Porque se não vier, você assinará aquele contrato e perderá tudo pelo que trabalhou. E porque, apesar de tudo, sei que você ainda se importa comigo o suficiente para ouvir meu lado da história. Antes que Marcelo pudesse responder, ela desligou. Ele ficou olhando para o telefone, dividido entre a desconfiança e a curiosidade. Deveria encontrá-la? Seria uma armadilha? Ou Gabriela poderia ter informações cruciais sobre o que estava acontecendo? A noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade começando a se acender, refletindo no vidro de seu escritório como estrelas artificiais. Em algum lugar lá fora, Gustavo, Gabriela e possivelmente outros conspiravam contra ele. Pessoas em quem confiava, pessoas a quem amava. A sensação de traição era como uma ferida aberta, pulsante e dolorosa. Marcelo guardou o relatório em sua pasta.
decidido a chegar ao fundo daquela história. Não importava o quão dolorosa a verdade pudesse ser. O Recanto do Vale ficava em um desvio da rodovia Fernão Dias, cercado por uma vegetação exuberante que contrastava com o asfalto e o concreto de São Paulo. Era um restaurante rústico, conhecido pela comida caseira e pelo ambiente tranquilo, frequentado principalmente por viajantes e moradores das cidades vizinhas. Marcelo chegou pontualmente ao meio-dia, estacionando sua Range Rover ao lado de outros veículos menos ostensivos. O interior do restaurante era acolhedor, com mesas de madeira maciça e decoração que remetia ao interior paulista. Gabriela já o esperava em uma mesa afastada, próxima a uma janela que oferecia vista para um pequeno lago artificial. Vestia uma blusa de seda branca e calça jeans, os cabelos negros presos em um coque despretensioso. Estava tão bonita quanto Marcelo se lembrava, talvez até mais. Os meses na Europa haviam acentuado sua elegância natural, dando-lhe um ar cosmopolita que combinava com sua personalidade vivaz. "Você veio", disse ela, levantando-se para cumprimentá-lo. Havia um misto de alívio e apreensão em sua voz. Marcelo aceitou o beijo no rosto que ela ofereceu, mas manteve-se formal, sentando-se à sua frente com uma expressão neutra. "Tenho uma festa de família mais tarde. Seja direta, Gabriela. O que você sabe sobre a fusão?" Gabriela suspirou, tomando um gole do vinho que já havia pedido. "Não era assim que eu imaginava nosso reencontro, Marcelo. Mas entendo sua desconfiança." "Desconfiança?", repetiu ele com um riso seco. "É mais que isso. Você desapareceu da minha vida dizendo que ia trabalhar na Europa, e agora descubro que voltou secretamente e está envolvida em uma conspiração com meu melhor amigo. Então sim, estou um pouco além da desconfiança." "Não é o que parece", respondeu ela, mantendo a voz calma. "Estou tentando te proteger, não te prejudicar." "Me proteger? De quê?" "De Gustavo. E dos portugueses." Um garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Marcelo pediu apenas um café, sem apetite para mais. Quando ficaram a sós novamente, Gabriela inclinou-se para a frente, baixando a voz. "Você se lembra de quando terminamos? Eu disse que havia recebido uma proposta para trabalhar em Lisboa. Era verdade, mas não contei tudo. A proposta veio de Antônio Oliveira, para trabalhar diretamente com ele nas negociações da fusão. Por que você aceitaria isso? Você nem trabalha no setor imobiliário." "Não, mas sou advogada especializada em direito internacional e conhecia profundamente a sua empresa graças ao nosso relacionamento." Marcelo sentiu o estômago afundar. Durante os 2 anos em que estiveram juntos, ele havia compartilhado muitas informações sobre os negócios com Gabriela, confiando em sua discrição. "Então você usou nosso relacionamento para obter informações privilegiadas? Isso é espionagem corporativa, Gabriela." "Não foi assim", ela protestou, parecendo genuinamente magoada. "Nunca usei nada que você me contou contra você. Pelo contrário, quando percebi o que Antônio estava planejando, decidi aceitar o emprego para poder monitorar de perto as negociações." "E o que exatamente Antônio está planejando?" "A Oliveira em Filhos está falindo, Marcelo. Os investimentos deles em Portugal e Espanha foram devastados pela última crise econômica. Eles precisam desesperadamente da sua empresa para sobreviver. O plano nunca foi uma fusão igualitária. Eles querem assumir o controle total, sugando todos os recursos possíveis antes de descartar o que sobrar." Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As informações batiam com o que Irene havia lhe dito, mas ouvir de Gabriela tornava tudo mais real, mais ameaçador. E onde Gustavo se encaixa nisso tudo? Gabriela hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Gustavo tem problemas, Marcelo. Problemas que você desconhece." "Que tipo de problemas?" "Dívidas. Muitas dívidas. Ele tem um vício em apostas que conseguiu esconder de você por anos. Acabou se envolvendo com agiotas, pessoas perigosas. Antônio descobriu isso e viu uma oportunidade. Ofereceu saldar todas as dívidas de Gustavo em troca de sua cooperação." Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Gustavo, viciado em apostas, o amigo que sempre criticava quem jogava na loteria, que pregava a importância da disciplina financeira, parecia impossível e, ao mesmo tempo, explicava tantas coisas.
As viagens repentinas, os pedidos de adiantamento de salário, a resistência em compartilhar certos relatórios financeiros. Como você descobriu tudo isso? Por acaso, inicialmente. Encontrei Gustavo em Lisboa quando ele não deveria estar lá. Depois comecei a investigar. Consegui acesso a e-mails, gravei conversas. Tenho provas, Marcelo. Por que não veio direto a mim com essas provas? Porque precisava entender a extensão do plano. E porque ela hesitou, desviando o olhar. Porque não tinha certeza se você acreditaria em mim, não depois de como terminamos. O fim do relacionamento deles havia sido tumultuado. Marcelo, consumido pelo trabalho e pela pressão da fusão, havia se tornado distante, ausente. Gabriela, sentindo-se negligenciada, cobrava mais atenção, mais tempo juntos. As discussões se tornaram frequentes, culminando em uma separação amarga, com acusações de ambos os lados. E agora você espera que eu acredite que voltou ao Brasil para me salvar? Por quê? O que você ganha com isso? Nem tudo é sobre ganhos, Marcelo, respondeu ela, com uma ponta de tristeza. Apesar de tudo o que aconteceu entre nós, ainda me importo com você. Não posso ficar parada vendo alguém destruir o que você construiu com tanto esforço. O garçom voltou com o café de Marcelo. Durante esse breve intervalo, ele observou Gabriela atentamente, tentando discernir se estava sendo sincera ou se era tudo parte de um plano mais elaborado. Essas provas que você mencionou, quero vê-las. Estão no meu apartamento. Posso te mostrar depois da festa do seu sobrinho. A propósito, estarei lá também. Na festa? Como assim? Antônio me pediu para acompanhar Gustavo. Ele quer que eu me aproxime de você. Tente convencê-lo de que os problemas com o contrato são apenas tecnicidades sem importância. E você aceitou? Aceitei para manter minha cobertura. Antônio não pode saber que estou trabalhando contra ele. Marcelo tomou um gole do café, sentindo o líquido amargo descer por sua garganta. Sua mente estava em turbilhão. Deveria confiar em Gabriela? Ela poderia estar manipulando-o, usando sua história de amor passada para baixar suas defesas. Mas e se estivesse dizendo a verdade? E se realmente estivesse tentando ajudá-lo? Quem mais está envolvido nisso? Quem mais está me traindo? Gabriela suspirou profundamente. Pelo que sei, apenas Gustavo dentro da sua empresa, mas Antônio tem conexões poderosas no mercado financeiro brasileiro. Pessoas que ganharão muito se a Tavares Empreendimentos for desmembrada e vendida em partes. Nomes, Gabriela, preciso de nomes. É complicado, Marcelo. Algumas dessas pessoas são influentes, perigosas. Não posso simplesmente... Nomes, insistiu ele, batendo levemente na mesa. Se quer que eu confie em você, preciso de algo concreto. Gabriela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os observava, e então inclinou-se ainda mais para perto. Paulo Ferreira, do Banco Atlântico. Ele está financiando parte da operação e receberá comissões milionárias se a fusão acontecer nos termos atuais. Marcelo sentiu o sangue gelar. Paulo era seu banqueiro pessoal há mais de uma década, alguém que considerava quase um amigo. Paulo, tem certeza? Absoluta. Tenho cópias de transferências bancárias, registros de reuniões. Ele está envolvido até o pescoço. O mundo de Marcelo parecia desmoronar ao seu redor. Amigos, colegas, até o banco que considerava um parceiro confiável. Quem mais estaria tramando contra ele? Em quem poderia confiar? Há mais algo que eu deveria saber? Gabriela hesitou novamente, um sinal que Marcelo conhecia bem de seus tempos juntos. Ela estava escondendo algo. O que é, Gabriela? Não é hora de meias-verdades. Antônio planeja chegar à festa hoje, inesperadamente, para pressionar você, para criar um ambiente onde seria difícil recusar a assinatura do contrato na frente de sua família, amigos. Essa é uma tática baixa, mesmo para Antônio. Ele está desesperado, Marcelo. A Oliveira em Filhos está à beira da falência. Se a fusão não acontecer, ele perde tudo. Marcelo consultou o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para o início da festa. Precisava tomar decisões rápidas, preparar-se para o confronto que se anunciava. Vou para o sítio agora, disse ele, levantando-se. Quanto a você, não sei se acredito em tudo o que me disse, mas estou disposto a dar o benefício da dúvida. Encontre-me no escritório do sítio 1 hora depois do início da festa. Traga suas provas.
E até lá, mantenha sua atuação. Deixe Antônio pensar que está do lado dele. E fique de olho em Gustavo. Gabriela assentiu, um sorriso triste em seus lábios. Nunca quis que as coisas terminassem assim entre nós, Marcelo. Ele a olhou por um longo momento, relembrando os bons tempos que haviam compartilhado, questionando-se onde as coisas haviam começado a dar errado. Nem eu, Gabriela, nem eu. Enquanto dirigia pela rodovia em direção a Atibaia, Marcelo sentia o peso de todas as revelações recentes. Seu melhor amigo, sua ex-amante, seu banqueiro. Pessoas em quem confiava. Pessoas que faziam parte de sua vida há anos. A sensação de traição era avassaladora, mas havia algo mais incomodando-o. As histórias de Irene e Gabriela, embora similares em muitos aspectos, divergiam em pontos cruciais. Quem estava contando a verdade completa? Estaria uma delas manipulando-o para seus próprios fins? À medida que o carro devorava os quilômetros, Marcelo tomou uma decisão. Naquela tarde, no sítio de sua família, ele finalmente chegaria à verdade. Não importava quão dolorosa ela fosse. O sítio Santa Clara, propriedade da família Tavares há 3 gerações, estendia-se por 20 hectares nos arredores de Atibaia. Uma alameda de árvores centenárias conduzia à casa principal, uma construção ampla de estilo colonial, com varanda envolvente e telhas de barro que reluziam sob o sol da tarde. Ao redor, jardins bem cuidados, um pomar, um lago artificial e áreas de lazer compunham um cenário bucólico, refúgio perfeito para os fins de semana e celebrações familiares. Quando Marcelo chegou, os preparativos para a festa já estavam a todo vapor. Funcionários do buffet organizavam mesas e cadeiras sob tendas brancas montadas no gramado principal. Um palhaço ensaiava números com bexigas coloridas, enquanto técnicos testavam o som para a banda que animaria a noite. Lucas, seu sobrinho, completava 12 anos, e a família não economizara esforços para tornar a ocasião memorável. "Tio Marcelo!", exclamou o menino ao vê-lo correndo em sua direção. Lucas era filho único de Eduardo, irmão mais novo de Marcelo, e Camila, pediatra renomada em São Paulo. O garoto tinha os mesmos olhos escuros e vivos do tio, além do temperamento determinado característico dos Tavares. "E aí, campeão, pronto para a grande festa?", perguntou Marcelo, abraçando o sobrinho com genuíno afeto, momentaneamente esquecendo suas preocupações. "Super pronto. Vai ter até uma apresentação de rapel naquela pedreira, olha lá", apontou Lucas para uma formação rochosa a alguns metros da casa. "O padrinho Gustavo que organizou, ele disse que você nunca aprovaria, mas que é meu aniversário e ele pode me mimar." A menção a Gustavo devolveu Marcelo à realidade. Seu melhor amigo, o homem que considerava um irmão, estava possivelmente tramando sua ruína. A dor da traição voltou com força total. "Onde está seu padrinho?", perguntou, tentando manter a voz neutra. "Lá na casa de hóspedes com uma moça bonita. Eles chegaram faz pouco." Gabriela. Então ela já estava ali com Gustavo. Marcelo agradeceu ao sobrinho e dirigiu-se à casa principal, onde encontrou seu irmão Eduardo supervisionando a montagem de uma tenda adicional. Finalmente chegou. "Estava começando a achar que o grande empresário ia nos dar um bolo", brincou Eduardo, dando tapinhas nas costas do irmão. Aos 42 anos, 4 anos mais novo que Marcelo, Eduardo tinha optado por uma carreira acadêmica, lecionando História na USP, em vez de seguir os passos do pai nos negócios. "Desculpe o atraso. Tive alguns imprevistos." Eduardo estudou o rosto do irmão. "Problemas com a fusão? Lucas mencionou que você adiou a assinatura." "Nada que você precise se preocupar", respondeu Marcelo, forçando um sorriso. "Hoje é dia de celebrar nosso menino. Bem, se precisar conversar... aliás, aquela mulher que você contratou para o serviço extra está fazendo um trabalho excelente, super eficiente." "Mulher? Que mulher?" "A dona... Como é mesmo o nome dela?" "Irene? Disse que você a contratou para supervisionar o buffet, garantir que tudo corra bem." "Irene Vasconcelos. Então, ela já havia chegado também." Marcelo assentiu, disfarçando sua surpresa. "Ah, sim, claro. Irene, ótimo. Ela está na cozinha, organizando o pessoal. Nunca vi alguém tão meticuloso."
Verificou cada garfo, cada guardanapo. Vou dar uma passada lá para agradecer. Na cozinha, Marcelo encontrou Irene dando instruções a 2 garçons. Vestia um uniforme simples e discreto, os cabelos grisalhos presos sob uma touca, parecendo de fato uma coordenadora de eventos experiente. Ao vê-lo, fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, indicando que deveriam conversar em particular. Senhores, verifiquem novamente as taças de champanhe, por favor. Quero todas impecáveis, instruiu ela aos garçons antes de se aproximar de Marcelo. Podemos conversar no depósito rapidamente, sussurrou. O depósito de alimentos, anexo à cozinha, oferecia a privacidade de que precisavam. Assim que fecharam a porta, Irene abandonou a postura de funcionária subserviente, assumindo o ar confiante da investigadora que realmente era. Encontrei-me com Gabriela hoje, disse Marcelo diretamente. Ela me contou uma história muito diferente da sua. Imagino que sim, respondeu Irene, sem parecer surpresa. Deixe-me adivinhar. Ela disse que está aqui para te salvar, que descobriu a conspiração enquanto trabalhava para os portugueses e decidiu te alertar porque ainda se importa com você. A precisão com que Irene descreveu a conversa pegou Marcelo de surpresa. Como você sabe disso? Porque é exatamente o que eu esperaria dela. Gabriela Prado é uma atriz talentosa, seu Marcelo. Ela nunca trabalhou para os portugueses. Ela trabalha para Paulo Ferreira. Paulo, meu banqueiro? Seu ex-banqueiro, corrigiu Irene. Paulo Ferreira foi demitido do Banco Atlântico há 3 meses por irregularidades. Ele passou a trabalhar como consultor independente, mas, na verdade, está vendendo informações privilegiadas sobre seus antigos clientes. A fusão com os portugueses é apenas parte do plano. O verdadeiro objetivo é enfraquecer sua posição na empresa para um takeover hostil. Marcelo sentiu a cabeça girar com tantas informações contraditórias. Isso não faz sentido. Por que Gabriela trabalharia para Paulo? Dinheiro, muito dinheiro e vingança. Vingança contra mim? Por quê? Irene hesitou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Seu Marcelo, o senhor realmente acredita que o término do relacionamento de vocês foi apenas por causa da sua dedicação ao trabalho? Gabriela estava planejando sua saída há meses. Ela precisava de um motivo para se afastar sem levantar suspeitas, para poder agir livremente. Marcelo encostou-se na parede, sentindo-se subitamente esgotado. Seu mundo estava desmoronando cada vez mais rápido. E quanto a Gustavo? Ela mencionou que ele tem problemas com jogos, dívidas. Isso é verdade, confirmou Irene. Gustavo tem um problema sério com apostas. Mas não são agiotas comuns que o estão pressionando. É Paulo Ferreira. Ele manipulou Gustavo por meses, oferecendo empréstimos, depois aumentando os juros, criando uma dívida impossível de ser paga. Tudo para forçá-lo a cooperar. Como você descobriu tudo isso? Quem te contratou realmente? Antes que Irene pudesse responder, ouviram vozes se aproximando do depósito. Rapidamente ela reassumiu seu papel de coordenadora. Vamos verificar se há champanhe suficiente na geladeira, seu Marcelo, disse ela em voz alta, abrindo a porta para encontrar 2 funcionários do buffet. Com licença, dona Irene, precisamos pegar mais gelo. Claro, rapazes. Já estávamos de saída. Quando ficaram a sós novamente, já fora do depósito, Irene sussurrou. Os primeiros convidados estão chegando. Antônio Oliveira acaba de entrar no sítio com 2 assessores. Gabriela e Gustavo saíram da casa de hóspedes e estão se dirigindo para cá. Precisamos agir rápido. Encontre-me no escritório da casa principal em 1 hora, como combinado com Gabriela. Vamos confrontá-los juntos. E até lá. Até lá, sorria, seja o anfitrião perfeito. Não deixe que percebam que você sabe de algo. A festa começou oficialmente às 4 da tarde. O sítio estava repleto de convidados, familiares, amigos de Lucas, colegas de Eduardo e Camila. Alguns funcionários da Tavares Empreendimentos e seus respectivos familiares. Marcelo circulava entre os grupos, trocando cumprimentos, participando de conversas superficiais, tudo enquanto seu coração batia acelerado e sua mente fervilhava. De longe, observou quando Gustavo e Gabriela se aproximaram de Antônio Oliveira, que conversava com Eduardo perto da mesa de bebidas. Os 3 trocaram olhares significativos, antes de se separarem novamente,
como atores seguindo um roteiro cuidadosamente ensaiado. Gabriela parecia especialmente à vontade, rindo e socializando, como se fosse uma convidada frequente das reuniões da família Tavares. "Marcelo, meu caro!" exclamou Antônio, aproximando-se com um copo de uísque na mão. "Que lugar encantador você tem aqui. Sua família deve se orgulhar deste paraíso." "Obrigado, Antônio. Não sabia que você viria. Foi uma surpresa." "Ah, espero que uma surpresa agradável. Gustavo mencionou a festa e achei que seria uma boa oportunidade para nos conhecermos melhor, fora do ambiente corporativo. Afinal, uma fusão não é apenas um acordo de negócios, mas uma união de pessoas, de visões." "Certamente", respondeu Marcelo, mantendo a compostura. "E aproveitando o assunto, o que achou dos pontos levantados por meu advogado sobre o contrato?" O sorriso de Antônio vacilou ligeiramente. "Meros detalhes técnicos, meu amigo. Nada que não possamos resolver rapidamente. Na verdade, trouxe comigo uma versão revisada do contrato, incorporando as sugestões do seu advogado. Poderíamos até mesmo finalizar tudo hoje, se você estiver disposto. Na festa de aniversário do meu sobrinho, isso seria um tanto incomum, não acha? Os grandes homens de negócios não se prendem a convenções, Marcelo. Além disso, que presente melhor para o jovem Lucas do que testemunhar o tio concretizando o maior negócio de sua carreira?" Marcelo forçou um sorriso, notando pelo canto do olho que Gustavo se aproximava. "Vamos discutir isso mais tarde, Antônio. Agora, se me dá licença, preciso verificar se está tudo correndo bem com a festa." Afastando-se, Marcelo checou o relógio. Faltavam 40 minutos para o encontro no escritório. A tensão crescia a cada segundo que passava. Enquanto se dirigia à casa principal, sentiu uma mão em seu braço. Era Gabriela. "Precisamos conversar agora", sussurrou ela, o rosto tenso. "Antônio trouxe o contrato. Ele vai tentar forçar você a assinar hoje mesmo." "Eu sei, ele acabou de me dizer." "Não é só isso. Tem algo que não te contei no restaurante. Algo sobre Gustavo que você precisa saber antes de confrontá-lo." Os olhos de Gabriela transmitiam urgência genuína. Seria mais uma manipulação ou ela realmente tinha informações cruciais? "Tudo bem, vamos para o escritório agora. Mas Irene estará lá também." "Irene? A investigadora? Você confia nela?" "Neste momento, não confio em ninguém completamente. Mas preciso ouvir todas as versões para chegar à verdade." No caminho para a casa, passaram por Lucas, que brincava com amigos sob a supervisão de monitores contratados para a festa. O menino sorriu e acenou, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Marcelo acenou de volta, sentindo um aperto no peito. Como protegeria sua família se não conseguisse nem mesmo discernir quem eram seus verdadeiros aliados? O escritório da casa principal, um ambiente aconchegante com estantes de livros, uma escrivaninha de madeira maciça e poltronas de couro, havia sido o refúgio de seu pai durante anos. Agora serviria de palco para um confronto que poderia mudar o rumo de sua vida e de sua empresa. Irene já os aguardava, sentada em uma das poltronas, seu disfarce de coordenadora temporariamente abandonado. "Sentem-se", disse ela, indicando as outras poltronas. "Temos muito a discutir e pouco tempo." Gabriela lançou um olhar desconfiado para Irene antes de se sentar. As duas mulheres se estudaram mutuamente, como adversárias avaliando forças antes de um combate. "Antes de começarmos", disse Marcelo, permanecendo de pé, "quero deixar uma coisa clara. Sei que pelo menos uma de vocês está mentindo. Talvez as duas. Não vou tomar nenhuma decisão até ter certeza absoluta da verdade." "Justo", concordou Irene. "Perfeitamente compreensível", acrescentou Gabriela. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Gustavo entrou, o rosto uma máscara de preocupação e confusão. "O que está acontecendo aqui? Lucas está procurando por você, Marcelo. É hora do bolo." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Marcelo olhou para seu melhor amigo, o homem que havia estado ao seu lado nos momentos mais importantes de sua vida, e sentiu um nó na garganta. Estava prestes a confrontá-lo, a expor suas suspeitas, a possivelmente destruir 2 décadas de amizade, mas não havia outro caminho. "Entre, Gustavo", disse ele finalmente. "Feche a porta. Temos assuntos pendentes para resolver."
Os quatro. Gustavo fechou a porta lentamente, seu olhar alternando entre os 3 rostos que o encaravam. Havia um silêncio tenso no escritório, interrompido apenas pelo som distante da música da festa e o ocasional riso das crianças que brincavam no jardim. "O que é isso, Marcelo? Uma intervenção?" perguntou ele, tentando manter um tom leve, mas a tensão em sua voz era evidente. "Chame como quiser", respondeu Marcelo, indicando a poltrona vazia. "Sente-se. Temos muito a discutir." Gustavo hesitou, olhando para Gabriela com uma expressão interrogativa. Ela desviou o olhar, subitamente interessada no padrão do tapete persa. "Não temos tempo para isso agora", protestou Gustavo. "Seu sobrinho está esperando. Antônio também está procurando por você. Ele trouxe os documentos revisados e..." "Sim, os documentos", interrompeu Marcelo. "Vamos falar sobre eles. E sobre como você tem trabalhado para garantir que eu assine um contrato que me fará perder o controle da minha própria empresa." O rosto de Gustavo empalideceu. Por um momento, pareceu que ele negaria tudo. Mas então, seus ombros caíram em sinal de derrota. Sentou-se pesadamente na poltrona, passando as mãos pelo rosto. "Quem te contou? Foi você, não foi?" perguntou, lançando um olhar acusador para Gabriela. "Na verdade", interveio Irene, "fui eu. Sou investigadora particular, contratada para descobrir por que um executivo respeitado como você de repente começou a agir contra os interesses de seu melhor amigo e sócio." Gustavo encarou Irene, a confusão evidente em seu rosto. "Investigadora? Mas você é..." "A faxineira, sim. O disfarce perfeito para alguém que quer observar sem ser notado." "Quem te contratou?" perguntou Gustavo, virando-se para Marcelo. "Você desconfiava de mim há tanto tempo assim?" "Eu não a contratei", respondeu Marcelo. "E essa é apenas uma das muitas perguntas que preciso responder hoje. Mas antes quero ouvir de você, Gustavo. Por quê? 20 anos de amizade, de parceria. Por que você me trairia dessa forma?" Gustavo respirou fundo como se reunisse coragem. "Não é tão simples, Marcelo. Não é preto no branco como você está pensando. Então me explique. Explique como manipular um contrato para prejudicar seu melhor amigo pode ter qualquer justificativa." "Eu não tive escolha", exclamou Gustavo, sua voz misturando raiva e desespero. "Você não entende a situação em que eu me encontrava, em que me encontro. As dívidas de jogo", disse Marcelo. "Sei sobre elas. O que não entendo é por que você não veio até mim. Eu teria ajudado, Gustavo, sem julgamentos, sem perguntas. É isso que amigos fazem." Gustavo riu, um som amargo e sem humor. "Ah, claro. O grande Marcelo Tavares, sempre pronto para ajudar, sempre fazendo a coisa certa. Você realmente acha que seria tão fácil? Que eu poderia simplesmente chegar e dizer: 'Ei, Marcelo, perdi milhões em apostas, estou devendo para pessoas perigosas, pode me emprestar um dinheiro?' Sim, era exatamente isso que você deveria ter feito." "Você nunca entenderia", continuou Gustavo, como se não tivesse ouvido. "O vício, a necessidade, a adrenalina, é como uma doença que te consome por dentro. Eu tentei parar várias vezes. Conseguia ficar semanas, às vezes meses sem apostar, mas sempre voltava. E Paulo Ferreira descobriu isso", disse Irene. "Ele viu uma oportunidade e a aproveitou." Gustavo olhou para ela surpreso. "Como você sabe sobre Paulo?" "Sei mais do que você imagina", respondeu ela. "Sei que ele te ofereceu uma saída, saldar suas dívidas em troca da sua cooperação na fusão. Mas o que ele não te contou é que o plano vai muito além de uma simples tomada de controle pelos portugueses." "Do que você está falando?" perguntou Gustavo, genuinamente confuso. "Paulo foi demitido do Banco Atlântico", explicou Marcelo. "Ele está trabalhando por conta própria agora, vendendo informações privilegiadas." "Isso eu sabia", admitiu Gustavo. "Ele me contou quando me procurou. Disse que estava começando uma consultoria independente, especializada em fusões e aquisições. O que ele não contou", continuou Irene, "é que a Oliveira & Filhos é apenas um peão no jogo. O verdadeiro comprador, quem realmente vai assumir o controle da Tavares Empreendimentos, se essa fusão for concluída, é o Grupo Santini." Marcelo sentiu o sangue gelar em suas veias. O Grupo Santini era seu maior rival no mercado imobiliário brasileiro, comandado por Victor Santini, um empresário implacável,
conhecido por adquirir empresas em dificuldades e desmembrá-las para lucro rápido. Isso não pode ser verdade, protestou Gabriela, falando pela primeira vez desde o início da conversa. Antônio nunca mencionou qualquer envolvimento com o Grupo Santini. O plano sempre foi uma fusão legítima, ainda que com termos desfavoráveis para a Tavares. Antônio é apenas um fantoche, respondeu Irene, um homem desesperado tentando salvar sua empresa falida. Victor Santini ofereceu comprá-la por um valor muito acima do mercado, com uma condição, que Antônio facilitasse a aquisição da Tavares Empreendimentos. Como você sabe disso tudo? Perguntou Marcelo, olhando para Irene com uma mistura de admiração e desconfiança. Irene hesitou, trocando um olhar rápido com Gabriela que não passou despercebido por Marcelo. Porque fui eu quem a contratou, disse Gabriela suavemente. Eu contratei Irene para investigar quando comecei a suspeitar que havia algo errado com a fusão. A revelação atingiu Marcelo como um raio. Ele olhou incrédulo de uma mulher para a outra. Vocês duas estão trabalhando juntas desde quando? Desde que descobri que Antônio estava escondendo informações importantes, explicou Gabriela. Aceitei o trabalho com ele legitimamente, Marcelo. Queria distância de você, sim, depois de como terminamos, mas nunca planejei te prejudicar. Quando percebi que as intenções de Antônio não eram transparentes, comecei a investigar por conta própria. Foi quando descobri a conexão com Paulo Ferreira. Mas não consegui chegar ao fundo da questão sozinha, continuou ela. Precisava de alguém com experiência em investigação corporativa. Irene é considerada a melhor no ramo. Ela concordou em se infiltrar na sua empresa enquanto eu continuava monitorando Antônio de perto. Por que não me contou isso no restaurante hoje? Perguntou Marcelo, sentindo-se manipulado. Porque não tínhamos certeza em quem você confiaria, respondeu Irene. Se Gabriela revelasse que estávamos trabalhando juntas, você poderia desconfiar de ambas. Precisávamos que você ouvisse nossas versões separadamente para que pudesse avaliar as informações por si mesmo. É verdade, Gustavo? Perguntou Marcelo, virando-se para o amigo. A Oliveira em Filhos vai ser vendida para o Grupo Santini? Gustavo parecia tão chocado quanto Marcelo. Não, eu não sabia disso. Paulo me garantiu que a fusão seria benéfica para todos, que você apenas teria que compartilhar o controle, não perdê-lo completamente. Ele disse que era a única forma de saldar minhas dívidas sem envolver autoridades ou coisas piores. E você acreditou nele, disse Marcelo, o tom mais de tristeza que de acusação. Eu estava desesperado, Marcelo. As ameaças eram reais. Não era apenas dinheiro em jogo. Era minha família, minha segurança. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Do lado de fora, a festa continuava, alheia ao drama que se desenrolava no escritório. Marcelo caminhou até a janela, observando os convidados, as crianças correndo pelo gramado, o bolo sendo preparado para o momento do parabéns. Então, o que fazemos agora? Perguntou finalmente sem se virar. Antônio está lá fora, esperando que eu assine documentos que, pelo que entendi, significariam o fim da minha empresa como a conhecemos. Temos evidências suficientes para expor o esquema, disse Irene. Gravações, e-mails, contratos paralelos. Podemos levar tudo à justiça, denunciar Antônio, Paulo e o Grupo Santini por fraude corporativa. Isso destruiria a Oliveira em Filhos, observou Gabriela. Antônio pode ser desonesto, mas há centenas de funcionários inocentes que perderiam seus empregos, sem mencionar o escândalo, acrescentou Gustavo. A Tavares Empreendimentos também seria afetada. As ações despencariam, projetos seriam interrompidos, o dano seria enorme. Marcelo virou-se encarando os três. Deve haver uma alternativa, um caminho que proteja minha empresa sem causar destruição desnecessária. Nesse momento, houve uma leve batida na porta. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu revelando Antônio Oliveira, acompanhado por um homem que Marcelo reconheceu imediatamente. Paulo Ferreira. Desculpem a interrupção, disse Antônio com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas o jovem aniversariante está procurando pelo tio. Hora do bolo, segundo me disseram. Seu olhar percorreu a sala, notando a tensão evidente. Estou interrompendo algo importante? Na verdade está, respondeu Marcelo mantendo a compostura. Estávamos discutindo o futuro da fusão entre nossas empresas. Uma discussão muito esclarecedora, devo acrescentar.
Antônio franziu o senho, seu olhar encontrando o de Gabriela, que desviou os olhos. Entendo. Talvez possamos nos juntar a essa discussão. Tenho certeza de que Paulo também teria contribuições valiosas. Paulo Ferreira, um homem de meia idade com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno impecável, deu um passo à frente, sua expressão calculadamente neutra. Marcelo, quanto tempo? Espero não estar sendo intrometido, mas Antônio mencionou que você poderia precisar de aconselhamento financeiro adicional para a fusão. Aconselhamento de alguém que foi demitido por irregularidades? Não, obrigado, Paulo, respondeu Marcelo friamente. A máscara de cordialidade de Paulo vacilou por um instante. Vejo que você foi mal informado sobre minha saída do banco. Foi um acordo mútuo, posso garantir. Como foi seu acordo com Victor Santini? Perguntou Irene subitamente. Também foi mutuamente benéfico? A menção ao nome de Santini teve um efeito visível em Antônio, que empalideceu visivelmente. Não sei do que a senhora está falando, respondeu Paulo, tentando manter a compostura. E não creio que tenhamos sido apresentados. Irene Vasconcelos, investigadora particular, respondeu ela levantando-se, especializada em fraudes corporativas, e tenho aqui, disse, retirando um pendrive do bolso, evidências suficientes para levar todos vocês a um longo e desagradável processo judicial. Paulo e Antônio trocaram olhares alarmados. A situação estava rapidamente fugindo ao controle deles. Acredito que estamos todos um pouco tensos, disse Antônio, tentando recuperar o terreno. Talvez devêssemos retomar esta conversa depois da festa, com cabeças mais frias. Concordo, respondeu Marcelo para surpresa de todos. Mas não haverá assinatura nenhuma hoje, nem amanhã, nem em qualquer outro dia até que tudo seja esclarecido. Marcelo, seja razoável, interveio Paulo. Há prazos, compromissos financeiros. Adiar a fusão neste estágio causaria prejuízos enormes para ambas as empresas. Prejuízos menores do que os que vocês planejavam causar, rebateu Marcelo. E agora, se me dão licença, meu sobrinho está esperando para cortar o bolo. Ele caminhou em direção à porta, mas parou ao lado de Antônio e Paulo. Sugiro que aproveitem a festa. A comida é excelente. Conversaremos mais tarde, em meu escritório em São Paulo, com nossos respectivos advogados presentes. Sem esperar resposta, Marcelo saiu do escritório, deixando para trás um silêncio tenso. Gustavo foi o primeiro a segui-lo, alcançando-o no corredor. Marcelo, espere, o que você vai fazer? Marcelo parou encarando o amigo. Ainda não sei, Gustavo, mas sei que nada será como antes. Eu entendo se você nunca mais quiser olhar na minha cara, disse Gustavo, a voz embargada. Mas preciso que você saiba que, apesar de tudo, nunca quis te machucar. Fui fraco, fui covarde, mas nunca desejei sua ruína. Marcelo estudou o rosto do homem que conhecia há tanto tempo, procurando sinais da amizade que haviam compartilhado. Vamos cortar o bolo do Lucas, disse finalmente. Depois, veremos o que pode ser salvo. Da empresa e da nossa amizade. Enquanto caminhavam em direção ao jardim, onde todos aguardavam para o momento do parabéns, Marcelo sentia o peso das revelações recentes, mas também um estranho alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era preferível à incerteza e à traição oculta. Agora, pelo menos, sabia com quem estava lidando e o que estava em jogo. E mais importante, tinha aliados inesperados em quem, contra todas as probabilidades, estava começando a confiar. A festa continuou como se nada tivesse acontecido, um testemunho da capacidade humana de manter aparências. Marcelo cantou parabéns para o sobrinho, aplaudiu enquanto Lucas soprava as velas, distribuiu sorrisos e cumprimentos aos convidados. Apenas os olhos atentos notariam a tensão em seus ombros, o modo como seu olhar ocasionalmente buscava Antônio e Paulo entre a multidão, como um predador monitorando suas presas. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam no lago artificial do sítio. As crianças corriam pelo gramado, suas risadas misturando-se ao som da banda que tocava MPB. Em outra circunstância, teria sido uma tarde perfeita, o tipo de momento que Marcelo guardaria com carinho em suas memórias familiares. "Tudo bem com você?" perguntou Eduardo, aproximando-se com 2 copos de cerveja,
oferecendo um ao irmão. Estou lidando com algumas questões complicadas, respondeu Marcelo, aceitando a bebida. Percebi. A tensão entre você e Gustavo é quase palpável. E aquele português parece um gato em território de Dobermans. Tem algo a ver com a fusão? Marcelo deu um gole na cerveja, apreciando a frieza do líquido descendo por sua garganta. É complicado, Eduardo. Prometo te contar tudo depois, mas não quero arruinar a festa do Lucas. Eduardo assentiu, compreensivo. Os irmãos Tavares haviam crescido em um ambiente onde os negócios da família frequentemente invadiam momentos que deveriam ser apenas de alegria e união. Era uma promessa tácita entre eles que seus filhos não viveriam da mesma forma. Seja o que for, lembre-se de que não está sozinho. Talvez eu não entenda de fusões e aquisições, mas conheço bem a natureza humana. Se precisar de uma perspectiva diferente, estou aqui. Marcelo sorriu genuinamente tocado. Seu irmão, com seu olhar de historiador, sua capacidade de analisar comportamentos e padrões, poderia de fato oferecer insights valiosos. Obrigado, Eduardo. Vou me lembrar disso. Do outro lado do jardim, Marcelo viu Gabriela conversando com Irene, ambas fingindo não se conhecerem, mantendo a farsa para qualquer observador externo. Era uma cena surreal. Sua ex-amante e a investigadora que ela contratara, discutindo discretamente enquanto serviam-se de canapés. Não muito longe dali, Antônio e Paulo conversavam em tom baixo, lançando olhares ocasionais em sua direção. Gustavo estava com Lucas, ajudando o menino a montar um drone de brinquedo que havia ganhado de presente. Apesar de tudo, Marcelo não podia deixar de notar como seu amigo era carinhoso com o sobrinho. Como sempre havia sido presente na vida do garoto, assumindo com seriedade o papel de padrinho. A noite avançava e a festa começava a diminuir de ritmo. Alguns convidados já se despediam, crianças menores cochilavam nos colos dos pais, adolescentes reuniam-se em grupinhos para trocar mensagens e risadas. Marcelo aproveitou um momento tranquilo para se aproximar de Irene, que organizava a desmontagem do buffet. Preciso falar com você, Gabriela e Gustavo. Em particular, podemos nos encontrar na casa principal em meia hora? Irene assentiu discretamente. Cuidarei para que todos estejam lá. Marcelo encontrou Antônio se preparando para partir, supervisionando enquanto seus assessores guardavam pastas e documentos no porta-malas de um carro executivo. Já vai, Antônio. A noite mal começou. O português virou-se, forçando um sorriso. Uma festa encantadora, Marcelo, mas temos um voo de volta a Lisboa amanhã cedo. Preciso descansar. Antes de ir, gostaria de solicitar uma reunião formal. Segunda-feira em meu escritório. Podemos discutir o futuro da nossa parceria. Antônio estudou o rosto de Marcelo, como se tentasse decifrar suas intenções. Certamente. Estarei lá. Devo trazer os documentos revisados? Traga o que achar necessário. Eu terei meus próprios documentos. Os dois homens trocaram um aperto de mão firme, um duelo silencioso de vontades. Até segunda, então, disse Antônio entrando no carro. Até segunda, respondeu Marcelo, observando o veículo se afastar pela alameda escurecida. Paulo Ferreira havia desaparecido mais cedo, alegando um compromisso inadiável em São Paulo. Marcelo não lamentava sua ausência. Teria tempo suficiente para lidar com seu ex-banqueiro nos próximos dias. 30 minutos depois, Marcelo entrou na biblioteca da casa principal, um cômodo aconchegante com estantes que iam do chão ao teto, poltronas de couro e uma pequena lareira que não era acesa há anos. Gustavo já o aguardava, sentado em uma das poltronas, parecendo esgotado, como se tivesse envelhecido anos em apenas algumas horas. Os outros estão vindo, disse ele sem erguer os olhos. Marcelo serviu-se de um dedo de uísque de uma garrafa que mantinha na biblioteca, oferecendo um copo a Gustavo, que aceitou com um aceno de cabeça. Como está Lucas? Perguntou Gustavo, após um gole da bebida. Exausto, mas feliz. Eduardo e Camila estão colocando-o para dormir agora. Ele é um bom garoto. Tem muito de você, sabia? A mesma determinação, a mesma curiosidade. Marcelo sentou-se na poltrona oposta, observando o amigo. Por que estamos falando sobre meu sobrinho, Gustavo? Acho que temos assuntos mais urgentes para discutir. Gustavo suspirou profundamente.
Porque é mais fácil do que enfrentar o que fiz. Porque me lembra de quando as coisas eram simples entre nós. A porta da biblioteca abriu-se e Gabriela e Irene entraram juntas. Ambas pareciam exaustas, mas determinadas. Gabriela havia trocado o vestido elegante que usara durante a festa por jeans e uma blusa simples, parecendo mais com a mulher que Marcelo conhecera anos antes, despretensiosa e direta. Antônio e Paulo já foram? Perguntou ela, sentando-se em um sofá próximo. Sim, marquei uma reunião com Antônio para segunda-feira. Irene permaneceu de pé, apoiada em uma das estantes. Eles não vão simplesmente desistir, sabe? Há muito em jogo para todos os envolvidos. Eu sei, respondeu Marcelo. Por isso precisamos de um plano. Algo que proteja a Tavares Empreendimentos sem necessariamente destruir a Oliveira em Filhos ou criar um escândalo que prejudique ambas as empresas. O que você sugere? Perguntou Gabriela. Marcelo levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim, agora iluminado apenas por algumas luzes externas e o brilho distante da lua. Uma contraproposta. Nós expomos o que sabemos a Antônio, oferecendo a ele uma saída honrosa, uma fusão genuína, em termos que realmente beneficiem ambas as empresas. Sem Victor Santini, sem Paulo Ferreira, sem cláusulas ocultas. Você acha que ele aceitaria? Perguntou Gustavo ceticamente. A Oliveira em Filhos está à beira da falência. Eles precisam desesperadamente de um salvador. E nós podemos ser esse salvador, respondeu Marcelo. Em termos justos. Assumiríamos algumas das dívidas deles em troca de participação majoritária, mas mantendo a marca, os funcionários, a operação em Portugal. E quanto a Santini? Perguntou Irene. Ele não vai simplesmente aceitar ser deixado de fora. Santini é um problema para depois, disse Marcelo. Se conseguirmos convencer Antônio a nos dar todos os detalhes do acordo com ele, teremos munição suficiente para mantê-lo afastado. E Paulo? Perguntou Gabriela. Ele conhece todos os segredos, de ambos os lados. Paulo cometeu fraude enquanto trabalhava no banco, respondeu Irene. Tenho provas suficientes para garantir que ele passe uma longa temporada refletindo sobre suas escolhas de vida em uma cela confortável. O silêncio caiu sobre a biblioteca enquanto cada um deles considerava as implicações do plano. Foi Gustavo quem o quebrou, sua voz quase um sussurro. E quanto a mim, qual é o meu lugar nesse novo arranjo? A pergunta pairou no ar, pesada e inevitável. Marcelo olhou para o homem que considerava um irmão, o amigo que o traíra, o parceiro que ajudara a construir a empresa desde o início. Isso depende de você, Gustavo, do que você realmente quer. Eu quero uma segunda chance, respondeu ele sem hesitação. Quero consertar o que fiz, compensar pelos meus erros, e quero ajuda para superar esse vício que quase destruiu tudo o que eu amo. Marcelo assentiu, surpreso com a sinceridade na voz do amigo. Então é isso que você terá. Uma segunda chance, com condições. Primeiro, tratamento para o vício em jogos. Sério, profissional, pelo tempo que for necessário. Segundo, você fica afastado das decisões financeiras da empresa até que possamos reconstruir a confiança. Terceiro, total transparência daqui para frente. Sem segredos, sem mentiras. Concordo com tudo, disse Gustavo, a gratidão evidente em seu olhar. Marcelo voltou-se para Gabriela, que o observava com uma expressão difícil de decifrar. Quanto a você, Gabriela, por que fez tudo isso? Por que se importou em me avisar, em contratar Irene, em arriscar-se? Ela sustentou seu olhar, um leve rubor tingindo suas bochechas. No começo, foi apenas curiosidade. Quando Antônio me contratou, achei estranho que ele quisesse alguém com conexão pessoal com você. Comecei a investigar e descobri as irregularidades. Poderia ter simplesmente ignorado, seguido minha vida. Mas ela hesitou como se pesasse as próximas palavras. Mas apesar de como terminamos, eu ainda me importo com você, Marcelo. Não podia ficar parada vendo alguém destruir tudo pelo que você trabalhou. Além disso, acrescentou com um pequeno sorriso, eu sempre tive um forte senso de justiça. Não suporto ver pessoas desonestas se dando bem. Marcelo sentiu uma onda de carinho por ela, lembrando-se do que os havia aproximado inicialmente. Aquela combinação única de inteligência afiada e integridade inabalável.
E agora? O que você vai fazer depois que tudo isso estiver resolvido? Voltar para minha vida em Lisboa, provavelmente. Construí algo lá nos últimos meses, fiz contatos, comecei projetos. A menos que... Ela deixou a frase incompleta, um convite silencioso. A menos que haja um motivo para ficar, completou Marcelo, compreendendo. Irene pigarreou discretamente, lembrando-os de sua presença. Odeio interromper esse momento, mas temos assuntos práticos para resolver. Precisamos de uma estratégia detalhada para a reunião de segunda-feira. Antônio não vai simplesmente aceitar nossas condições sem resistência. Você está certa, concordou Marcelo, voltando sua atenção para o problema imediato. Vamos precisar de evidências concretas, argumentos sólidos e, principalmente, uma alternativa atraente para ele. Antônio não é um homem mau, apenas desesperado. Se oferecermos uma saída que preserve sua dignidade e salve sua empresa, acredito que ele aceitará. Os 4 passaram as horas seguintes delineando uma estratégia detalhada, analisando documentos, preparando argumentos. A biblioteca tornou-se um centro de comando improvisado, com papéis espalhados sobre a mesa de centro, notebooks abertos mostrando planilhas e contratos, xícaras de café que iam esfriando enquanto o trabalho avançava. Quando o relógio da biblioteca marcou 3 da manhã, Irene foi a primeira a ceder ao cansaço. Precisamos descansar, disse ela, esfregando os olhos. Não tomaremos boas decisões se estivermos exaustos. Você está certa, concordou Marcelo. Temos quartos suficientes na casa. Todos podem passar o restante da noite aqui e continuamos pela manhã. Gustavo foi o primeiro a se retirar, murmurando boa noite com um olhar que misturava gratidão e vergonha. Irene o seguiu pouco depois, deixando Marcelo e Gabriela sozinhos na biblioteca. Isso é como nos velhos tempos, disse ela, sorrindo nostalgicamente. Você se lembra de quantas noites passamos assim, trabalhando em algum caso complicado, bebendo café ruim e discutindo estratégias até o amanhecer? Lembro, respondeu Marcelo, sorrindo de volta. Éramos uma boa equipe. Éramos. E poderíamos ser novamente. O olhar que trocaram foi carregado de possibilidades não ditas, de caminhos que poderiam ter seguido, de futuros que ainda poderiam construir. Vou mostrar seu quarto, disse Marcelo finalmente, levantando-se. Enquanto caminhavam pelo corredor silencioso da casa, seus passos abafados pelo tapete antigo, Marcelo sentiu uma estranha paz. Nas últimas 48 horas, seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo, revelando traições, mentiras e conspirações. E, no entanto, de alguma forma, sentia-se mais seguro do que há muito tempo, talvez porque, finalmente, sabia quem eram seus verdadeiros aliados e quem eram seus inimigos. Talvez porque, em meio ao caos, havia encontrado uma clareza que lhe escapara por meses. Boa noite, Gabriela, disse ele parando diante de uma porta de madeira escura. Boa noite, Marcelo, respondeu ela, hesitando um momento antes de entrar no quarto. Sozinho no corredor, Marcelo olhou pela janela que dava para o jardim, agora silencioso. A lua cheia iluminava o lago, criando um caminho prateado sobre a água. Em 2 dias, enfrentaria Antônio Oliveira com uma proposta que poderia mudar o destino de 2 empresas. Em 2 dias, colocaria à prova a estratégia que haviam elaborado naquela noite. Mas, por ora, permitiu-se um momento de tranquilidade, apreciando a beleza serena da noite e a certeza reconfortante de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava lutando sozinho. A segunda-feira amanheceu com um céu de brigadeiro sobre São Paulo, como se a própria natureza quisesse simbolizar a clareza que Marcelo sentia após um fim de semana de intensas preparações. O escritório da Tavares Empreendimentos, ocupando os 3 últimos andares de um moderno arranha-céu na Avenida Paulista, fervilhava com a energia típica do início da semana. Funcionários trocando cumprimentos nos corredores, o aroma de café fresco permeando o ambiente, telefones tocando incessantemente. Marcelo chegou cedo, antes mesmo de sua secretária. Queria alguns momentos de solidão para organizar os pensamentos antes da reunião decisiva que aconteceria às 10 horas. Em seu escritório, com vista panorâmica para a cidade que despertava, revisou mais uma vez os documentos preparados durante o fim de semana.
Contratos revisados, planilhas financeiras, projeções de mercado, tudo meticulosamente analisado por ele, Gabriela, Irene e, surpreendentemente, por Eduardo, que oferecera uma perspectiva externa valiosa. Às 9h30, sua equipe começou a chegar. Primeiro Gustavo, visivelmente nervoso, mas determinado, vestindo um terno impecável que contrastava com suas olheiras profundas. Depois Irene, que abandonara seu disfarce de faxineira e vestia um conjunto executivo que revelava sua verdadeira personalidade, profissional, direta, sem floreios desnecessários. Por fim, Gabriela, elegante em um vestido azul marinho que ressaltava sua postura confiante. Todos traziam consigo pastas e tablets, preparados para qualquer cenário que pudesse se desenrolar. "Estão todos prontos?" perguntou Marcelo, olhando para cada um deles. "Tão prontos quanto podemos estar", respondeu Irene. Antônio confirmou presença e está a caminho. Paulo Ferreira também tentou se incluir na reunião, mas bloqueamos seu acesso ao prédio como combinado. "Ótimo. E a equipe jurídica?" "Aguardando em prontidão na sala de conferências B", informou Gabriela. "Eles têm instruções para entrar apenas se solicitados." "Perfeito. Vamos nos instalar na sala principal de conferências. Quero que Antônio se sinta confortável. Inicialmente." A sala de conferências ocupava quase metade do último andar, com uma mesa oval de madeira nobre que poderia acomodar 20 pessoas confortavelmente. Um lado inteiro era composto por janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular da cidade. Obras de arte de artistas brasileiros contemporâneos decoravam as outras paredes, criando um ambiente que mesclava sofisticação e identidade nacional. Marcelo sempre fizera questão de que seus escritórios refletissem suas raízes brasileiras, mesmo enquanto expandia internacionalmente. Às 10h em ponto, a secretária anunciou a chegada de Antônio Oliveira e seus 2 assessores. O empresário português entrou na sala com a confiança de quem estava acostumado a dominar qualquer ambiente, mas seus olhos traíam uma leve apreensão ao notar a presença de Gabriela e Irene. "Bom dia a todos", cumprimentou ele, apertando a mão de Marcelo com firmeza. "Vejo que teremos uma reunião abrangente." "Por favor, sente-se, Antônio", respondeu Marcelo, indicando uma cadeira. "Temos muito a discutir." Todos tomaram seus lugares. Antônio e seus assessores de um lado da mesa, Marcelo e sua equipe do outro. Por um momento, o silêncio reinou, como no início de uma partida de xadrez, cada lado avaliando cuidadosamente seu oponente antes do primeiro movimento. "Bem, estou ansioso para finalizar nossa parceria", começou Antônio, abrindo sua pasta para retirar documentos. Trouxe os contratos revisados com as alterações solicitadas pelo seu advogado. "Creio que agora atende a todas as suas preocupações." "Antes de falarmos sobre contratos", interrompeu Marcelo educadamente, "gostaria de discutir alguns pontos que foram trazidos à minha atenção recentemente. Pontos que, acredito, poderiam impactar significativamente nossa parceria." Antônio ajustou-se em sua cadeira, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. "Que pontos seriam esses?" "Para começar, a verdadeira situação financeira da Oliveira em Filhos, ou devo dizer, a iminente falência que vocês enfrentam." O rosto de Antônio empalideceu, mas ele manteve a compostura. "Todas as empresas enfrentam desafios, Marcelo. Estamos passando por uma reestruturação, é verdade, mas..." "Poupe-nos, Antônio", interrompeu Irene, deslizando uma pasta através da mesa. "Temos os relatórios financeiros reais da sua empresa. Não os que foram apresentados oficialmente, mas os que mostram a verdadeira situação. Dívidas de 780 milhões de euros. 3 projetos principais paralisados. Crédito bloqueado em 6 bancos europeus." Antônio lançou um olhar furioso para Gabriela. "Foi você. Eu confiei em você." "Na verdade", respondeu Gabriela calmamente, "você tentou me usar como peão em seu jogo. Eu apenas escolhi um lado diferente." "Não estamos aqui para acusações, Antônio", interveio Marcelo, mantendo um tom conciliador. "Estamos aqui para encontrar uma solução que beneficie a todos." "E que solução seria essa?", perguntou o português, a desconfiança evidente em sua voz. "Expor minha empresa ao ridículo? Arruinar o legado de 3 gerações da minha família? Ao contrário", respondeu Marcelo. "Estou propondo uma fusão genuína,
não a farsa que você e Paulo Ferreira arquitetaram com Victor Santini. Antônio quase engasgou ao ouvir o nome de Santini, confirmando involuntariamente as suspeitas. Não sei do que você está falando. Sabemos de tudo, Antônio, disse Gustavo, falando pela primeira vez. O plano de usar a Tavares Empreendimentos como ponte para vender a Oliveira em Filhos para o Grupo Santini. As cláusulas ocultas no contrato, a manipulação dos relatórios financeiros. Paulo nos contou tudo. Era uma mentira, é claro. Paulo Ferreira não havia confessado nada, mas a estratégia funcionou perfeitamente. Antônio olhou para seus assessores com pânico, imaginando quem mais poderia tê-lo traído. Isso é absurdo. Paulo Ferreira está neste momento sendo investigado por fraude financeira, informou Irene, outra pequena manipulação da verdade. Ele tem muito a ganhar cooperando com as autoridades. Antônio desabou em sua cadeira, parecendo subitamente muito mais velho e cansado. O que vocês querem? Marcelo trocou olhares com sua equipe antes de responder. Queremos uma parceria honesta, Antônio. Uma fusão que realmente salve sua empresa e fortaleça a minha. Sem Santini, sem Paulo, sem trapaças. Antônio riu amargamente. E como isso funcionaria? Minha empresa está à beira do colapso, como vocês bem sabem. Preciso de muito mais do que uma parceria honesta para sobreviver. É aí que entra a nossa proposta, disse Marcelo, sinalizando para Gabriela, que deslizou outro conjunto de documentos pela mesa. A Tavares Empreendimentos assumirá 60% das dívidas da Oliveira em Filhos, em troca de 55% de participação na empresa. Manteremos a marca. A administração em Portugal ficará majoritariamente com sua equipe. E você continuará como presidente do conselho, embora com poderes limitados. Antônio estudou os documentos, a incredulidade dando lugar a uma cautelosa esperança. Isso parece generoso demais. Qual é a pegadinha? Transparência total daqui para frente, respondeu Marcelo. Acesso irrestrito a todos os documentos, decisões conjuntas sobre investimentos acima de determinado valor, auditorias semestrais por empresa independente. E o que acontece se eu recusar? Então, disse Irene, sua voz profissional e direta, apresentaremos às autoridades brasileiras e portuguesas todas as evidências que temos sobre a conspiração envolvendo você, Paulo Ferreira e Victor Santini. Fraude corporativa, manipulação de mercado, falsificação de documentos financeiros. Crimes suficientes para garantir que você passe os próximos anos preocupado com coisas bem diferentes de fusões empresariais. O silêncio caiu sobre a sala, enquanto Antônio ponderava suas opções. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava naquele escritório. Finalmente, o português levantou o olhar dos documentos. Preciso consultar meus advogados, minha equipe financeira. Naturalmente, concordou Marcelo. Mas preciso de uma resposta até o final do dia. O mercado já está especulando sobre o adiamento da fusão. Não podemos prolongar essa incerteza. Antônio assentiu, levantando-se lentamente. Você venceu esta rodada, Marcelo. Mas não se engane. Aceitar sua proposta não significa que estou feliz com isso. Não espero que esteja feliz, Antônio. Apenas que seja sensato. Após a saída dos portugueses, a sala de conferências ficou em silêncio por alguns momentos, cada um absorvendo o que acabara de acontecer. Ele vai aceitar, disse Gabriela finalmente. Não tem escolha. Concordo, acrescentou Irene. O blefe sobre Paulo cooperando com as autoridades foi o golpe final. Antônio está encurralado. E quanto a Santini? Perguntou Gustavo. Ele não vai simplesmente aceitar perder um negócio desse tamanho. Santini é problema para depois, respondeu Marcelo. Uma batalha de cada vez. A reunião se dispersou, cada um seguindo para suas respectivas tarefas. Marcelo permaneceu na sala de conferências, olhando para a cidade através das janelas panorâmicas. Havia vencido uma batalha crucial, mas sabia que a guerra estava apenas começando. Reconstruir a confiança em Gustavo, renegociar contratos com fornecedores e clientes, integrar duas empresas com culturas tão distintas, enfrentar a inevitável retaliação de Victor Santini e Paulo Ferreira. Os desafios eram imensos,
mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho nessa jornada. 6 meses depois, o saguão principal da recém-formada Tavares Oliveira estava decorado para uma celebração. Funcionários de ambas as empresas, agora unidos sob uma nova bandeira, confraternizavam com taças de champanhe, comemorando o anúncio dos primeiros resultados positivos após a fusão. A transição não havia sido fácil, com resistências de ambos os lados, ajustes dolorosos e a necessidade de construir pontes entre culturas empresariais e nacionais diferentes. Mas, contra todas as expectativas, estavam não apenas sobrevivendo, mas começando a prosperar. Marcelo observava a cena com um misto de orgulho e alívio. Ao seu lado, Gabriela sorria, elegante em um vestido vermelho que contrastava belamente com seus cabelos negros. "Acho que conseguimos", disse ela, erguendo sua taça em um brinde silencioso. "Conseguimos", concordou Marcelo, retribuindo o gesto. Embora eu ainda esteja surpreso com a facilidade com que Antônio se adaptou ao novo arranjo. Ele é um sobrevivente nato. Percebeu que poderia reconstruir seu legado, mesmo com menos poder. E o fato de termos salvado sua empresa da falência ajudou a aplacar seu orgulho ferido. Do outro lado do salão, Gustavo conversava animadamente com alguns executivos portugueses. Nos últimos meses, ele havia se dedicado não apenas à sua recuperação pessoal, frequentando religiosamente as reuniões dos jogadores anônimos, mas também a reconstruir sua reputação profissional. Começando com projetos menores, gradualmente reconquistava a confiança da equipe e, mais importante, de Marcelo. "Como vão as coisas entre vocês dois?", perguntou Gabriela, seguindo o olhar de Marcelo. "Melhores a cada dia. Ainda há momentos de desconfiança, é claro. Feridas profundas não cicatrizam da noite para o dia, mas estamos encontrando um novo equilíbrio." "E quanto a nós?", perguntou ela, sua voz mais suave. "Também estamos encontrando um novo equilíbrio?" Marcelo virou-se para encará-la, estudando o rosto que havia aprendido a amar novamente nos últimos meses. Após a crise, Gabriela havia decidido permanecer no Brasil, aceitando uma posição permanente como consultora jurídica internacional da empresa. A proximidade diária, o trabalho conjunto na reestruturação da fusão e, principalmente, a honestidade brutal com que haviam enfrentado os erros do passado levaram a uma reaproximação gradual, cautelosa, mas profundamente sincera. "Estamos construindo algo novo", respondeu ele, pegando sua mão. "Algo mais forte porque conhecemos nossas fraquezas, algo mais verdadeiro porque aprendemos o preço da mentira." Gabriela sorriu, apertando levemente sua mão. Sábias palavras para um homem de negócios. "Tenho bons conselheiros", brincou ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. O momento foi interrompido pela chegada de Irene, que se aproximou com seu habitual ar de eficiência. "Desculpem a intrusão", disse ela, "mas achei que gostariam de saber. Paulo Ferreira acaba de aceitar um acordo com o Ministério Público. Vai testemunhar contra Victor Santini em troca de redução de pena." "Ótimas notícias", respondeu Marcelo. "Isso deve manter Santini ocupado por um bom tempo, longe dos nossos negócios." "Não apenas isso", continuou Irene. "As evidências que Paulo está fornecendo estão levando a uma investigação mais ampla sobre práticas predatórias no mercado imobiliário brasileiro. Seu nome está sendo mencionado positivamente nos bastidores, Marcelo, como alguém que resistiu à corrupção do setor." "Ironia do destino", comentou Gabriela. "O homem que quase perdeu tudo para uma conspiração, agora sendo visto como um paladino da ética empresarial." "Falando em ironia", disse Irene com um raro sorriso, "recebi um convite interessante hoje. O Banco Central está formando uma força-tarefa para investigar fraudes corporativas e me convidou para liderar a equipe. Aparentemente, meu trabalho neste caso chamou a atenção de pessoas importantes." "Isso é maravilhoso, Irene", exclamou Marcelo. "Embora signifique que perderemos sua perspicácia em nossa equipe de segurança." Manteremos contato, tenho certeza", respondeu ela, com um brilho travesso nos olhos. "Nunca se sabe quando vocês precisarão de uma faxineira muito observadora." Os três riram, recordando como tudo havia começado. Em meio à celebração, com a empresa florescendo e novos caminhos se abrindo, Marcelo sentiu uma profunda gratidão.
O aviso da faxineira que não era faxineira havia desencadeado uma série de eventos que, apesar da dor e das dificuldades, levaram a um lugar melhor do que poderia ter imaginado. A traição de seu melhor amigo, em vez de destruir sua amizade, havia criado espaço para uma relação mais honesta e madura. O retorno de sua ex-amante, longe de reabrir feridas antigas, havia oferecido uma segunda chance para um amor mais profundo e consciente. A crise que ameaçara sua empresa tornara-se o catalisador para uma expansão mais sólida e ética. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, Marcelo observava o entrelaçamento de vidas e destinos que compunham aquela história improvável. Uma faxineira que não era faxineira, um amigo que traiu por desespero, uma ex-amante que retornou para salvar, um rival estrangeiro que se tornou parceiro. Cada peça do quebra-cabeça encontrando seu lugar, formando uma imagem diferente da que ele havia imaginado, mas não menos bela por isso. No fim das contas, disse ele, erguendo novamente sua taça, a verdade realmente liberta. A verdade, brindou Gabriela. A verdade, ecoou Irene. E do outro lado do salão, como se sentisse o momento, Gustavo olhou em sua direção, erguendo também sua taça de água mineral em um brinde silencioso que atravessou o espaço e o tempo, conectando passado e presente, erro e redenção, queda e recomeço. A verdade que dói e cura, a lealdade que se perde e se reconquista. A confiança que se quebra e se reconstrói, mais forte nas rachaduras remendadas, e principalmente as segundas chances que surgem nos momentos mais inesperados, às vezes através do aviso de uma simples faxineira em um dia comum que, de repente, mudou tudo.